O gesso em pó é um material que seca muito rápido quando misturado em água. Quem já tentou fazer algum tipo de manutenção em casa com gesso, sabe quão rápido ele seca. Você faz a mistura ali, mistura a água, mistura o pó, e aí quando você vai aplicar esse material ele já está quase secando. E aí muitas vezes quando esse reparo ele demora um pouquinho para acontecer, o gesso já secou e você perdeu o material. No vídeo de hoje eu vou te ensinar duas técnicas que você pode utilizar aí na sua casa para que não ocorra mais isso, para que você não perca mais o material. Eu já fiz uma proteção aqui na mesa, coloquei um plástico porque é um material que faz um pouquinho de bagunça. Eu farei aí 3 testes. Primeiro vamos calcular o tempo normal que o gesso leva para secar e aí depois eu vou ensinar as duas técnicas para que esse gesso retarde um pouquinho. Antes de irmos para o experimento, eu peço que você se inscreva no canal, se curtiu o vídeo, deixa aquele like porque isso ajuda bastante, faz com que o vídeo chegue a outras pessoas. Então, bora pro teste. Aqui eu peguei uma vasilha, um bowl que eu vou fazer a mistura. O bowl não tem nada. Eu peguei aqui um pouquinho menos de 50 ml de água e quase 150 gramas de gesso. E vou fazer essa mistura aqui e vamos calcular primeiro quanto tempo leva para esse material secar em condições normais. Então, primeira coisa, eu vou colocar a água nesse bowl e aí eu vou acrescentando o gesso aqui aos poucos e depois vou fazer a mistura. Já fez alguma melequinha. Eu já coloquei todo o gesso aqui. Vou fazer a mistura dele. Fazendo a mistura, dá a impressão que a água ela não vai misturar direito, mas vocês vão ver o resultado final. Tem bastante água embaixo. Bom, após misturar bem, eu cheguei aqui numa textura que é de fácil aplicação, que eu poderia facilmente aí aplicar na parede. Tá aqui o resultado, tá vendo? E agora nós vamos cronometrar para saber quanto tempo essa pasta aqui comum vai demorar para secar e virar praticamente uma pedra. E vou ligar o cronômetro aqui, iniciar, e vamos ver aí em quanto tempo que esse material vai virar praticamente uma pedra bem sólida. Então vamos acompanhar. É incrível como esse material seca rápido. Eu já estou aqui apertando com a colherzinha e já já está tomando forma. Isso não passou aí nem 5 minutos. Então que se você vai utilizar o gesso dessa maneira, acho que não dá tempo nem de dar uma passadinha no banheiro antes. Aqui já está virando praticamente uma pedra. Então vamos aguardar aí mais um pouquinho. Eu fiz alguns furinhos aqui, tá vendo? Apertando com a colherzinha. Vamos aguardar aí mais alguns minutos, a ponto já de eu conseguir desformar, a ponto de eu conseguir retirar já esse material. Vai chegando aí aos 3 minutos da mistura, 3 minutinhos, hein? Já ficou inviável a utilização desse material. Então, se você misturou ele, tentar ele aplicar, já era, porque ele já virou um material sólido. Você já não consegue mais trabalhar com ele. E se a gente aguardar aí mais alguns minutinhos, ele realmente vai virar uma pedra. Bom, vamos parar aqui. Parei. Quase 4 minutos, como vocês podem observar aqui no cronômetro. E o gesso já era. Já fica inviável. Se você tentar reaproveitá-lo, já era, perdeu, já não dá mais a utilização. Eu vou fazer a limpeza aqui agora desse bowl, então pode ver aqui que ele nem suja direito mais a mão. Eu vou fazer a limpeza aqui e daí nós vamos começar a trabalhar aqui com uma técnica no qual a gente vai colocar esse gesso e ele vai conseguir durar aí mais alguns minutos para você ir trabalhando. Então segura aí que eu vou fazer a limpeza desse bowl. Agora já com o recipiente limpo, já a gente pode começar aplicando a primeira técnica. Vou te mostrar uma técnica que eu aprendi com o gesseiro. Então eu vou repetir os mesmos testes, só que da maneira que ele me ensinou, usando as mesmas quantidades de materiais, a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de gesso. E nós vamos cronometrar de novo para ver
Se supera aí esses 4 minutos, ó, vamos repetir aí, 50 ml de água, um pouquinho menos de 50 ml de água, e agora, ao invés de você acrescentar o gesso e misturar, você vai polvilhar esse gesso. Então você pode fazer isso manual, pegar o gesso, fazer manual. Se você for fazer aí em uma grande quantidade, ou se for fazer pouco, você pode utilizar até uma peneira. Eu vou utilizar uma peneira aqui para me ajudar e eu vou polvilhando esse material no gesso e eu não mexo na vasilha que eu estou polvilhando. Então eu já estou colocando a quantidade aqui, vou colocar a quantidade inteira na peneira, vou deixar aqui do lado. Agora sim eu estou fazendo uma bela meleca, sorte que eu coloquei esse plástico, polvilhando até tem uma certa dificuldade aqui para passar na peneira, que eu acho que essa peneira era muito fina, mas eu acho que eu vou dar um auxílio aqui com a mão que vai dar certo. Vai polvilhando, claro que vai demorar um pouquinho mais para você conseguir passar tudo. Essa peneira é bem fininha, se você conseguir aí uma peneira que seja um pouquinho maior, que deixe passar um pouquinho mais material, aí sim vai ser mais fácil para você. Mas essa aqui devagarzinho tá indo. Vou deixar a peneira aqui do lado. Agora já foi. Deixa eu ver aqui encaixadinho. E eu já vou startar o cronômetro, porque essa técnica que ele me ensinou, ele pediu para polvilhar, deixar esse gesso aí hidratar sem tocar no recipiente que ele está. E vamos ver o que acontece, vamos ver se dura mais um pouquinho. Vamos dar o start aqui, dei o start do cronômetro, já fiz uma baguncinha aqui. Repare que o gesso, ele vai levar aí um tempinho até se hidratar, né? E aqui, o que ele me passou? Você espera alguns minutinhos, vamos ver quanto tempo, ver se isso aqui realmente não vai secar e não vai estragar. E aí vai utilizando aos pouquinhos, então pega um pouquinho aqui e utiliza, pega o outro pouquinho aqui e utiliza, e vai utilizando aos pouquinhos, sem misturar. Não pode misturar aqui esse material, porque se você fizer igual eu fiz, pegar uma colher, alguma coisa e misturar, aí você vai fazer com que acelere aí o processo de secagem desse material. E eu acho que eu vou aproveitar esses minutinhos aqui até para ir no banheiro. Vamos ver se vai dar certo essa experiência. Eu vou correr lá, já volto, deixo rolando aqui o cronômetro, vamos ver. Bom, já se passaram aí 8 minutos, eu vou parar o cronômetro. Então parei o cronômetro aqui e aí vamos ver se esse gesso está em condição de uso. Vamos ver se o que ele falou é verdade, se polvilhar esse gesso e não mexer em nada, se dá certo. Aqui ele falou que era para utilizar as bordas. E olha só, gente, que interessante, o gesso ele não secou. Realmente a mesma quantidade, é claro que caiu um pouquinho aqui fora, mas foi muito pouco, não foi tanta coisa expressiva. E aí vai se utilizando as bordas, tá vendo? Que tá em condição, e vai lá nas bordas pro meio e vai se adiantando e vai misturando. Então aí quase 8 minutos depois, esse gesso sem mexer nele, ele ainda está em condições de fazer a aplicação. E agora eu vou fazer com que ele seque, porque eu vou misturar de vez, vou misturar bem igual eu tinha misturado, e sujei até um pouco minha roupa. Eu falei que isso ia fazer uma melequinha, mas ó, mexi, ele ficou praticamente na mesma textura que o outro, a ponto de uso, e só o fato de eu ter mexido aqui nele, ele já começou a endurecer. Então, essa primeira técnica de colocar o gesso, polvilhar, utilizar uma peneira e polvilhando esse gesso, então ó, deu certo, esse rolou. Agora eu vou experimentar uma segunda técnica que ele me falou, que esse dá até para eu mexer o gesso, que ele não vai secar, que ele vai demorar um pouquinho aí para secar. Então vou fazer a limpeza novamente do bowl, vou fazer a limpeza do recipiente e já volto aqui com o recipiente limpo. Agora com o bowl limpo, a mesa também limpa, vamos aí para a segunda técnica, segundo teste que vamos fazer.
A segunda técnica consiste em espremer um pouco de limão na água e aí sim misturar o gesso. Segundo o que me falaram, segundo o que me contaram, você pode até mexer o gesso que ele vai durar aí um tempão. Mas será? E assim, quando a quantidade é pequena, foi isso que me passaram. Quando a quantidade de gesso é pequena, eu posso usar aí umas gotinhas de limão que não tem problema. Mas quando você for executar uma grande quantidade de gesso, o interessante é você comprar um pozinho que vende aí em empório, em alguns mercados, em loja que vende produtos para confeitaria, que se chama ácido cítrico. Você encontra ele num pozinho, é super barato, e aí você utiliza um pouquinho misturado na água antes de fazer essa mistura do gesso. Então vamos testar agora com limão e vamos ver aí se essa história procede. Então primeiro eu vou espremer aqui um pouquinho do limão. Eu não vou espremer muito, não. Então assim, aqui tem mais da metade do limão aqui ainda e ficou um pouquinho aqui no bowl. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar a mesma quantidade aí de água que tinha colocado, um pouquinho menos de 50 ml. E agora eu vou colocar o gesso de uma vez. Eu não vou polvilhar, nem vou experimentar nenhuma outra técnica. Então vamos aqui com o gesso. Vou colocar aqui agora um pouquinho mais devagar para não fazer lambança, mas eu vou mexer também ele. Bom, vamos ver agora se vai rolar. Vou pegar aqui a colherzinha e vou mexendo agora com esse ácido. Uma coisa aqui que eu reparei é que o gesso ficou um pouco mais ralo. Talvez porque aumentou a quantidade de água, né? Isso quer dizer, aumentou a quantidade de limão. Então parece que ele ficou um pouquinho mais ralo, ficou até estranho, ó, ficou bem aguado. Então isso você vai ter que corrigir aí, acho que com um pouquinho de gesso. Mas mesmo assim não é para ele secar. Depois que a primeira quantidade de gesso foi colocada aqui, ele está ficando bem emprastado. Ele está até um pouquinho mais difícil aí para dissolver. E mesmo colocando um pouquinho mais de gesso, mesmo assim ainda está bem aguado. Então vou ter que colocar um pouquinho mais. E assim depois ligar aí o cronômetro para ver quanto tempo esse gesso vai durar. Então, coloquei aqui mais um pouquinho, tá quase no ponto de uso. Bom, agora sim ele ficou com a consistência igual da outra, então você consegue aplicar, fazer correção de algum furinho, alguma coisa que tem aí. E aí sim agora nós vamos ligar o cronômetro e vamos ver quanto tempo vai levar para esse gesso endurecer a ponto de eu não conseguir utilizá-lo mais. Eu vou dar o start aqui. Startamos. Vamos ver quanto tempo vai levar. Eu acho que com essa técnica, segundo o que me passaram, tá? Você consegue até fazer algumas tarefas, ir no banheiro, ir tomar um cafezinho. Aí vamos acompanhar aqui. Vamos ver o tempo que vai levar para endurecer de vez. Bom, após ter passado aí mais de 10 minutos que esse gesso foi misturado, ele ainda está a ponto de uso, tá vendo? E dá a impressão que até tá um pouco mais mole do que foi feito aquela hora. Você vira assim, ó, tá caindo mais. Mais de 30 minutos já se passaram e olha só que legal. O gesso ainda não secou e ainda está no estado assim bem fluido. Você mexe com ele e ele tá bem aguado. Bom pessoal, então a técnica do limão realmente funciona. Então aqui eu espremi aí um pouco menos que meio limão para essa quantidade. Então assim, para que não demore tanto para secar, porque daí você vai acabar causando aí outro problema, que é um material que vai demorar demais para secar. Então maneire aí a mão, coloca algumas gotinhas, façam aí alguns testes vocês pela quantidade.
Mas sim, aí ó, está confirmado que o limão não deixa o gesso secar. Já se passaram aí 32, indo para 33 minutos que a mistura foi feita. Diferente lá da primeira mistura que não chegou nem a 3 minutos, agora ele está, ó, bem líquido. Beleza? Fato então que funciona. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. Se curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho, deixa aquele like que nos ajuda bastante. Muito obrigado e um grande abraço.